Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a palavra de Deus no Santo Evangelho nesta quinta-feira da segunda semana do tempo comum. Continuamos o nosso itinerário e nós diríamos que nosso itinerário é um itinerário de catequese. Estamos acompanhados do evangelista Marcos, que vai nos guiando como nosso catequista, transmitindo para nós a pregação que ele mesmo tinha ouvido do apóstolo Pedro, eu diria o evangelista Pedro, e nesse sentido Pedro também é evangelista, porque ele é alguém que proclama realmente essa boa notícia do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. No primeiro lugar, dentro das comunidades antigas, o evangelista não é alguém porque ele escreveu o evangelho, mas os evangelistas são aqueles que anunciam o evangelho, são pregadores do evangelho, e Pedro é esse que evangeliza. E na medida que ele evangeliza, Marcos depois tomou notas, anotou, escreveu e transmitiu aos outros essa pregação de Pedro. O objetivo de Marcos com o seu evangelho é ajudar aqueles que estão se preparando a receber a graça do batismo. E para receber a graça do batismo, duas coisas são necessárias: a gente saber quem é Jesus e saber o que é que significa ter fé em Jesus, o que é que significa realmente a fé. Hoje o Evangelho de Marcos nos ajuda a notar uma coisa: Jesus é aquele que estreita laços com os seus discípulos. Jesus é aquele que envolve os seus discípulos na obra que ele está realizando. Você já viu como de vez em quando eu digo a você que está aqui me acompanhando pelo Instagram, você que está me acompanhando pelo YouTube, para você interagir, para você escrever, para você comentar, para você curtir, não é? Dar um like, porque isso é muito importante. É a forma de você se comprometer com aquilo que você está escutando e ajudar também na causa. Hoje a gente nota que Jesus também tinha, digamos assim, esse tipo de estratégia, esse tipo de metodologia. Ele envolve os seus discípulos. Ele não quer os seus discípulos como alguém que esteja no meio da multidão pura e simplesmente, mas ele quer que os seus discípulos realmente participem daquela que é a sua obra, daquela que é a sua tarefa, a difusão do reino e retirar do meio do mundo aquilo que é a maldade produzida pelo espírito do mal. Então Jesus nos envolve nessa que é a sua tarefa. O evangelho de hoje é o evangelho de Marcos, no capítulo 3, versículos de 7 a 12, e aqui tem umas notas que são interessantes. Diz que os discípulos Jesus, então, com seus discípulos, retirou-se na direção ao lago e uma grande multidão da Galileia o seguia. Multidão da Galileia. Depois Marcos continua dizendo que vinha gente da Judéia, gente de Jerusalém, gente da Idumeia, gente do Jordão e até da região de Tiro e de Sidônia. Portanto, do ponto de vista da comunicação, a gente pode dizer Jesus é um fenômeno de massa. Jesus é um sucesso. Vinha multidão de todos os lados, da Galiléia, ou seja, gente que vinha do norte, gente que vinha de Jerusalém e da Judéia, ou seja, gente que vem do sul, gente que vem do leste, da Idumeia, além do Jordão, gente que vem de Tiro e Sidônia, leste, oeste, todo mundo vem de todas as partes. Jesus é até um fenômeno internacional, porque dizer que vinha gente da Sidônia e de Tiro significa dizer que tinha gente que vinha do que hoje nós chamamos do Líbano, do litoral do Líbano. Mas antigamente esses aí eram o quê? Eram os fenícios. Hoje, quando eu e você lemos o Evangelho, nós estamos lendo em língua portuguesa com um alfabeto que teve origem no povo daquela região, dos fenícios. Eles também foram um sucesso de comunicação. E eles eram, sobretudo, grandes navegadores do passado, esse pessoal dessa região de Tiro e Sidônia. Eram amigos antigos do povo de Israel, essas duas cidades que eram cidades, digamos assim, opressoras, cidades inimigas de Israel, de lá de onde era a inimizade, agora está vindo até gente para escutar Jesus. Agora, por que é que toda essa gente vem escutar Jesus? Porque ouviu dizer as coisas que Jesus fazia. E agora nós vamos ver o que é que Jesus realmente faz. Não é? Quando Jesus vê toda essa multidão, Jesus diz assim, pede aos discípulos que providenciem um barquinho para ele. Olha aí aquilo que eu dizia, Jesus envolve os discípulos, quer que os discípulos participem da missão. O que era o barquinho? O barquinho era uma empresa, o barquinho era um meio de navegação, é um instrumento de trabalho.
Jesus agora quer usar um instrumento de trabalho e dizer que os fenícios, aqueles lá da região de Tiro e Sidônia, eram muito hábeis na navegação. Jesus agora quer usar este que era um grande instrumento de trabalho, de relações do mundo antigo, de relações comerciais e que depois muitas vezes se tornam relações de dominação. Jesus agora entra nessa barca para fazer o quê? Para falar à multidão. E Jesus pede para que com a barquinha eles se afastem. Jesus se afastou da multidão. Porque Jesus não quer seguidores pura e simplesmente do meio da multidão. Jesus não quer uma massa se relacionando com ele. Jesus quer pessoas se relacionando com ele. Às vezes aqui não é quando eu digo a você curta, não curta, se inscreva no nosso canal e aí você já se inscreveu. Se torne meu seguidor no Instagram, você já se tornou seguidor. O que é que acontece muitas vezes? Quando acontecem esses fenômenos de massa, quando alguém quer ser um influencer, ele corre um grande risco. Porque o influenciador, ele também se torna um influenciado. E aí, às vezes, a pessoa deixa de viver aquilo que ele realmente é para tentar atrair mais pessoas, muda o estilo, o jeito de ser, etc., para ter pessoas seguindo. Jesus não faz isso, não. Por isso ele se afastou. Ele se afastou, era uma estratégia de comunicação, porque do meio do mar ele podia falar e o seu eco era projetado. Isso era conhecimento de acústica, de geografia, de posicionamento, ficava no lugar mais alto, a voz ia chegar mais fácil ao ouvido das pessoas. Mas aqui também tem um símbolo por trás. Jesus se afasta de tudo aquilo que quer fazer dele um puro e simples objeto. Porque Jesus não apenas queria que as pessoas viessem a ele para serem curados, porque as pessoas se jogavam aos seus pés para serem curadas de alguma doença. Jesus queria criar um espaço possibilitador de comunicação pessoal com as pessoas. Agora eu perguntaria a você, e você? Quais são os instrumentos que você pode usar para dar a Jesus a possibilidade de criar espaço? Para criar espaço, talvez você tenha que reservar um instante dentro da sua agenda para falar com Jesus. Um momento em que você se desliga realmente de todas as coisas. Você está fora da internet, você está offline para poder estar aberto para Deus. Você se lembra que eu dizia que quando Jesus foi batizado, o céu se abriu? Pois é, para você entrar em comunicação com esse céu que se abriu, você precisa entrar em você. Porque em você está esse Deus que pode escutar você. Por isso que Jesus dizia, quando você quiser orar, feche o seu quarto. E o seu Pai que vê no segredo vai estar aí. Nesse momento em que você cria, que você possibilita, que você se distancia de tudo e de todos para dar um espaço para Jesus. Então Jesus diz também que Marcos nos diz que os espíritos impuros, quando viam Jesus, caíam no chão e começavam a gritar: Tu és o Filho de Deus. E Jesus repreendia, não deixava que eles falassem. Jesus não quer que seja sugerido para ele, para as pessoas, quem ele é. Às vezes hoje em dia, por conta dos algoritmos, eles estão tão bem informados no mundo da internet sobre a gente, que de repente vem uma sugestão sobre uma coisa que você pode ler, uma coisa que interessa ao seu estilo. Jesus não quer isso, não. Não quer que a gente seja uma máquina, não é teleguiada pelo lado de fora pelas necessidades e angústias que a gente carrega. Jesus quer uma relação pessoal. Então eu diria a você, imite a Jesus nesse sentido. Se afaste. Crie os espaços para que Jesus fale para você. Outra coisa que eu iria pedir a você é, antes de ouvir cada vídeo desse que eu ponho aqui na internet, você cria um espaçozinho antes. Faz um instante de silêncio, entra em comunhão com você, no mais profundo do seu coração e faz uma oração. E pede a Jesus assim, Jesus, você já está dentro de mim, desse barquinho que sou eu. Pega esse barquinho e leva para dentro do teu mar e me fala com as tuas palavras, que eu escute aquilo que tu, que és o meu mestre interior, tens para me dizer, e assim eu possa criar uma relação pessoal contigo. Minha amiga, meu amigo, muito obrigado a você que acompanhou até aqui essa meditação, e eu quero desejar que essa bênção de Jesus, que criou espaços de comunicação entre ele e as pessoas, venha sobre você, para que você escute sempre cada vez mais aquilo que o Espírito de Deus tem a revelar para você sobre Jesus, o Filho que o Pai mandou, o Filho muito amado. Venha sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.